Fala, gênio! Vambora aprender matemática? Meu nome é Marlon, sou matemático e na aula de hoje nós continuaremos o nosso curso de equações do segundo grau. Hoje nós vamos finalmente começar a atacar as equações do segundo grau sobre o aspecto das somas e produtos. Então, para quem já estava ansioso para olhar as equações segundo esse aspecto, chegou a hora, gente. Antes da gente ir para a aula propriamente dita, eu sempre lembro, se você não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, solta o dedo nesse like, porque assim você ajuda pra caramba, apoia a nossa comunidade e faz ela crescer. E manda também esse vídeo para aquele seu amigo que também está precisando estudar esse tema, está tomando bomba no colégio ou que está se preparando para provas do Brasil afora. Aqui você aprende matemática, química e física, desde o básico até o avançado. Então vem comigo, gente, porque depois da vinheta a gente aprende um pouquinho mais sobre equações do segundo grau. Gostou? Então, vem! Gênio, hoje nós vamos finalmente atacar a resolução das equações do segundo grau usando a técnica da soma e do produto, beleza? Ou, de outra forma, somas e produtos. Esse método de resolver uma equação do segundo grau por soma e produto é um método que nós acreditamos ser dos babilônios, beleza? Então a historiografia aí acredita que esse método foi desenvolvido lá pelos babilônios. Tranquilo? Sendo um método desenvolvido pelos babilônios, ele é um método anterior ao método que nós associamos ao Bhaskara. Na verdade, dizer que é de Bhaskara, bem, isso é um pouco complicado, beleza? As coisas normalmente não têm um nome de realmente os inventores, beleza? Ou os desenvolvedores, ou quem realmente descobriu as coisas. Mas, enfim, é uma designação, nós mantemos essa designação por uma tradição, então até hoje nós olhamos, pelo menos no Brasil, a fórmula de Bhaskara como esse tal de Bhaskara, né? Mas, enfim, não vamos entrar aqui nesses méritos. Fato é que existe aquela fórmula e nós acreditamos ali que foi um árabe que desenvolveu. Da mesma forma, acreditamos que essa ideia de somas e produtos foi desenvolvida pelos babilônios, mas nada impede de que civilizações anteriores a eles pudessem ter desenvolvido e eles simplesmente ali compilaram. Então não tem, assim, nada que possa dizer exatamente, né, que aquilo ali foi aquela civilização, beleza? Mas não estamos aqui no âmbito da história, nosso objetivo é discutir matemática. E vamos à matemática. Então, qual é a ideia? Nós queremos, de novo, resolver uma equação do segundo grau, beleza? Equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, seguindo as nossas aulas anteriores. Nada mudou. Qual é o objetivo? Encontrar as soluções dessa equação, ou seja, um número x, ou os números que trocados por x, resolvem, fazem a igualdade se tornar uma igualdade verdadeira. Então, estamos ainda no mesmo pé que nós estávamos anteriormente nas últimas aulas. Eu já separei ali no quadro os 3 exemplos que nós resolvemos utilizando a técnica anterior. Técnica essa de completar o quadrado. Essa técnica, inclusive, é a técnica que eu vou utilizar para provar a fórmula de Bhaskara, beleza? Agora, nós vamos utilizar essa técnica de soma e produto. Essa técnica também leva à fórmula de Bhaskara. E ainda nessa aula eu vou mostrar isso para vocês. Mas antes da gente atacar o problema geral, eu queria mostrar como nós resolvemos esses 3 exemplos que nós já resolvemos anteriormente, utilizando essa ideia de somas e produtos, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer é copiar aqui o meu primeiro exemplo. Meu primeiro exemplo eu tenho x² menos 4x menos 5 igual a zero. O objetivo é resolver essa equação. E nós vamos utilizar agora esse método dos babilônios, que consiste, na verdade, em encontrar números conhecendo sua soma e seu produto, beleza? Então, como é que nós fazemos isso? Primeiro de tudo, para utilizar essa técnica, nós temos que supor que a minha equação do segundo grau é uma equação do segundo grau tal que o meu termo, né, o coeficiente do termo de maior grau, ou seja, o coeficiente do x², tem que ser 1, beleza? Então, é uma equação do segundo grau especial. É uma equação do segundo grau
em que o meu coeficiente aqui, às vezes, lá em polinômios, nós vamos chamar esse coeficiente aqui de coeficiente líder, beleza? Porque ele é o coeficiente do termo líder, ou seja, o termo de maior grau, beleza? Então, esse cara aqui, o meu A, ele tem que ser 1. Professor, e quando o A não for 1? Quando o A não for 1, a gente também vai atacar hoje, eu vou te mostrar como é que se faz isso. Beleza. Mas então nós temos que ter uma equação de segundo grau em que o primeiro termo é o A, né, igual a 1. Tranquilo? Então tá aqui. Olhando para essa equação, nós vemos que o A é igual a 1. Beleza, então ela satisfaz. Pelo fato do A ser 1, eu posso utilizar essa técnica. Show de bola. E agora, o que eu quero? Eu quero encontrar dois números, alfa e beta. Vou chamar esses dois números aqui ó, de alfa e beta, conhecendo a sua soma. Qual é a soma desse número alfa com esse número beta? Essa soma está na minha equação do segundo grau. E é justamente esse termo aqui, ó, o B, é o coeficiente B com o sinal trocado. Beleza? Então você vai olhar para a sua equação do segundo grau, vai olhar primeiro o A tem que ser 1, não pode ser menos 1, não pode ser meio, não pode ser 10. O A tem que ser 1. O A é 1? É 1, beleza. Então agora eu vou procurar dois números reais, beleza? Ou inteiros, enfim. Vamos pensar dois números reais, porque qualquer outro número, pra gente aqui, vai estar dentro... vai ser um subconjunto dos números reais, tá? Não vamos trabalhar, por enquanto, com números complexos. Então, nós estamos procurando dois números reais, cuja soma deles é justamente esse meu termo B aqui, ó. Meu termo não, né? Esse meu coeficiente B com o sinal trocado. Então veja que o meu coeficiente B aqui, ele vale quanto? Menos 4. Então eu estou procurando dois números reais cuja soma desses dois números reais é 4, beleza? Seria menos 4, beleza? Só que como eu tenho que trocar o sinal, então a soma é 4. Então são dois números reais, alfa e beta, cuja soma dá o meu B com o sinal trocado. Então o alfa mais o beta tem que ser o menos 4 com o sinal trocado, ou seja, tem que ser igual a 4. Beleza? E o produto? O produto desses dois números reais tem que ser justamente o meu coeficiente C aqui. E aqui você não precisa trocar o sinal, beleza? Então, o seu produto, ou seja, o produto desses dois números reais que você está procurando, é justamente o seu número C ali, que nesse caso é menos 5. Então, o seu alfa vezes beta é igual a menos 5. Aí, bem, é claro que se você tentar resolver esse sistema aqui, utilizando qualquer técnica, você recai novamente nessa sua equação de segundo grau, né? É por isso que os babilônios conseguiram desenvolver esse método e perceberam que essas duas coisas aqui, esse sistema e essa equação do segundo grau, são equivalentes. Eu vou mostrar isso para vocês. Mas não é isso que a gente quer fazer. A gente quer, olhando para a soma e para o produto, encontrar de cara as soluções. Dá para fazer isso, professor? Quando as soluções são inteiras, e principalmente inteiras e números que nós conhecemos a tabuada, você consegue resolver de cara. E eu já vou mostrar isso para você, beleza? Olha aqui, vamos olhar para o produto, beleza? Vamos começar olhando para o produto. Por que nós estamos olhando para o produto? Porque a gente já conhece o teorema fundamental da aritmética, né? Se eu tenho um número inteiro, eu consigo sempre fatorar esse número, beleza? De forma única, a menos da ordem ali, como potências de números primos. E é por isso que eu sempre indico os meus alunos para começar olhando para o produto, beleza? Então, quero dois números reais, beleza? Cujo produto deles é menos 5. Cara, olha para mim. O número 5, para começar, é um número primo, beleza? Concorda comigo? O número 5 é um número primo, ele só pode ser divisível por 1 e por ele próprio. Se o número 5 é um número primo e eu estou procurando dois números cujo produto deles tem que dar o número 5, cara, se esses números forem números inteiros, tem que ser justamente o 1 ou 5, a menos da ordem 1 e 5 ou 5 e 1, beleza? Porque não existe dois números inteiros, estou olhando para os números inteiros, beleza? Não existe dois números inteiros cujo produto deles dê 5 sem que um deles seja o 1 e o 5, até porque o número 5 é um número primo, beleza? Então, esses dois números têm que ser o 1 e o 5, beleza? Já sei pelo produto. Agora, eu quero que a soma desses dois números tem que dar 4, beleza? Então, 1 e 5, eu tenho que fazer essa soma dar 4. Como é que a soma de 1 mais 5 dá 4? É só eu escolher o alfa. A soma tem que dar 4, certo? Então, se eu escolher o alfa igual a menos 1
e o beta igual a 5, quando eu somar alfa mais beta, eu vou ter 5 menos 1, que é justamente o 4. E o produto vai dar 5. É claro que o produto vai dar 5, porque eu já olhei, né, o produto de forma que dê 5. E a única forma do produto de dois números inteiros dar 5 é se um deles é 1 e o outro é 5. E aí, é claro, como tá dando menos 5, um deles tinha que ter o sinal negativo, né? E aí, olhei para a soma e vi, bem, para o sinal dar negativo e eu encontrar 4, quem tem que ter o sinal negativo é justamente o número menos 1. Veja que se você somar alfa mais beta, você vai ter menos 1 mais 5, que é equivalente a 5 menos 1, que dá 4. Beleza? E alfa vezes beta, ou seja, o produto de alfa com beta, é menos 1 vezes 5, e isso daqui dá justamente o 5. Então veja que alfa mais beta é igual a menos 1 mais 5, e isso dá 4, beleza? E o produto, alfa vezes beta, é igual a 5 vezes menos 1, ou menos 1 vezes 5, e isso aqui dá menos 5. Esses dois números que nós encontramos são justamente as soluções da minha equação do segundo grau, beleza? Se você voltar aí na primeira aula em que eu resolvi, né, a primeira aula de exemplos, né? Se você voltar nessa aula, você vai ver que quando nós utilizamos lá o método de completar quadrado, nós resolvemos essa equação e encontramos justamente alfa igual a menos 1 e beta igual a 5. Na verdade, ali era x1 e x2. Mas tanto faz, né? Os nomes que você dá aos bois não importa. Fato é, as soluções eram menos 1 e 5. Veja que nós encontramos agora de uma forma muito mais simples, beleza? Então, normalmente, principalmente para provas de concursos, nós utilizamos, e eu já vi vários alunos aí nos comentários falarem sobre isso, a gente resolve essas equações utilizando esse método de soma e produto, beleza? Já estou te convidando, antes de ver eu resolver esse segundo exemplo aqui, tente fazer, né, mentalmente, as soluções dessa equação aqui, número 2. Beleza? Então já pause aí, tente resolver e depois já vá aqui para número 3 e faça o mesmo, porque eu só vou apagar aqui e vou utilizar esses mesmos métodos, né, para resolver essas equações aí. Tranquilo? Então vem comigo, gente. Vou fazer uma mágicazinha porque é melhor, beleza? Então vou apagar o quadro. Beleza, gênio, já estou de volta, apaguei o quadro, vamos agora resolver a número 2. Espero que você já tenha pegado o jeito aí já na primeira e tenha resolvido. Vamos utilizar a mesma técnica, né? Somas e produtos. De novo, o meu coeficiente aqui do x ao quadrado, o a, ele é igual a 1? Bem, nessa equação o a é igual a 1. Então a gente pode utilizar a técnica da soma e produto, beleza? Se o a não for 1, veja que o 3, o a não é 1, a gente vai precisar fazer isso. Vai precisar fazer isso o quê? Vai precisar mexer na equação para conseguir fazer essa técnica, beleza? Mas nessa daí não precisa fazer nada. O a é 1. O que eu tenho que fazer então? Procurar dois números, beleza? Alfa e beta. Então, alfa e beta são números reais. Qual é a peculiaridade do alfa e do beta, beleza? A soma entre o alfa e beta é sempre o meu b com o sinal trocado, ou seja, nesse caso aqui, ó, seria o 7, mas como eu tenho que trocar o sinal, então a soma do alfa com beta tem que dar menos 7. Então eu sei que alfa mais beta tem que dar menos 7. Veja que eu só tenho que trocar o sinal do meu b aqui. E o produto de alfa com beta? O produto de alfa com beta é o meu coeficiente aqui, c, beleza? É o c da minha equação. Então, o produto de alfa vezes beta é igual a 12. Aí, de novo, gente, se a minha equação admitir soluções inteiras, beleza? Toma muito cuidado com isso, porque eu tô sendo cuidadoso com a forma que eu tô escolhendo as palavras, beleza? Nós estamos procurando dois números reais, beleza? Porém, para a gente resolver de cabeça essa solução, as soluções têm que ser números inteiros, beleza? Porque senão você não consegue resolver. Normalmente, uma pessoa normal não resolve assim, encontra dois números reais dessa forma. Vou mostrar no final dessa aula um exemplo em que você não vai conseguir calcular de cabeça. Porém, para os concursos e a maioria das provas que nós, estudantes, nos deparamos aí nos concursos, são soluções inteiras que aquela equação do segundo grau vai ter, beleza? Então, partindo desse pressuposto, eu vou procurar soluções inteiras. Então, ao invés de sair procurando qualquer número, eu olho sempre para esse produto aqui, ó,
produto de dois números dando 12. Cara, 12. Quais são as formas de eu conseguir o número 12, beleza? Fazendo produto. Quando eu lembro lá da tia Teté lá, que tava fazendo, me obrigava a decorar a tabuada, eu sei que números cujo produto é 12, só tem alguns. O 4 e o 3, porque 4 vezes 3 dá 12, beleza? Outros dois números cujo produto dá 12 é o 2 e o 6. 2 vezes 6 também dá 12, beleza? Isso daqui é menos da ordem, né? E eu também posso colocar sinais negativos aqui. Por exemplo, menos 4 vezes menos 3 também dá 12. Menos 2 vezes menos 6 também dá 12, beleza? Mas tirando essas peculiaridades aí que talvez nós precisamos mexer, produto 12, 4 e 3, 2 e 6. Qual o outro? Na verdade, quais outros dois números cujo produto dá 12? O próprio 1 e 12, né? Não tem como correr disso. Então, 1 vezes 12. Então, se as soluções da minha equação do segundo grau forem soluções inteiras, elas precisam estar entre esses números aqui. E agora, para eu conseguir decidir quais dessas possibilidades aqui vai se constituir na solução desse problema, eu olho agora para essa soma aqui, ó. Eu preciso que a soma desses dois números dê menos 7. Como a soma dá um número com um sinal negativo, eu já sei que esses dois números aí que vão aparecer, talvez o 4 e 3, 2 e 6 ou 1 e 12, eles precisam estar com um sinal negativo. Beleza? Então eu preciso já olhar para eles com um sinal negativo. Soma dando menos 7, cara, só tem um deles que a soma pode dar 7. É o 4 e o 3, né? Porque soma de 2 e 6 dá 8 e 1 e 12 dá 13, beleza? Soma para dar 7 é 4 e 3. Aí agora eu preciso olhar para o sinal. Como é menos 7, então menos 4 e menos 3, se eu tenho uma dívida de R$4 e acrescento uma dívida de R$3, eu tenho uma dívida agora nova de R$7. Ou seja, menos 4 e menos 3, se eu somar esses dois números, dá justamente menos 7. Então, se eu fizer alfa igual a menos 4 e beta igual a menos 3, você pode observar que esses caras aqui, ó, resolvem a minha equação do segundo grau, beleza? Resolvem primeiro esse sistema e, por sua vez, resolvendo esse sistema, ele é equivalente a essa equação do segundo grau, ele resolve a equação do segundo grau. Vamos ver isso? Se você somar alfa mais beta, dá menos 4 menos 3 menos 7. Alfa vezes beta, menos 4 vezes menos 3, dá 12, beleza? E se você olhar aí, nas aulas anteriores, na aula em que eu resolvi essa equação, utilizando o método de completar o quadrado, você encontrou justamente esses dois números aqui, beleza? Então, mais uma vez, eu resolvi essa equação do segundo grau utilizando o método da soma e do produto. Vou apagar aqui o quadro de novo, vou sair da frente rapidinho e vou apagar, né, para nós atacarmos o último exercício, beleza? E aí nós vamos começar a discutir o caso geral das somas e produtos. Vou mostrar para vocês por que isso funciona, beleza? Então, estou saindo da frente e já vou fazer uma mágica para apagar o quadro. Vem comigo. Gênio, estou de volta, já apaguei o quadro. Agora nós vamos resolver o último exercício. Primeira coisa que você tem que olhar, né? Se você quer atacar a sua equação de segundo grau utilizando somas e produtos, a primeira coisa que você tem que olhar é o seu A. O seu A da equação é 1. Olha para essa equação, quanto que vale o A aqui? O A aqui vale 4. Beleza? O 4 é diferente de 1, beleza? Então eu não posso utilizar soma e produto direto. Por quê? Porque eu só posso utilizar esse método da soma e produto se o meu A for igual a 1, beleza? Tá, o meu A não é igual a 1. Então o que eu posso fazer para essa equação virar uma equação, né, elegível a somas e produtos? Eu posso tentar dividir essa minha equação inteira pelo número 4, beleza? Se eu dividir essa minha equação inteira pelo número 4, aqui vai aparecer 4 dividido por 4, que vai dar 1. E os outros termos? Os outros termos você tenta dividir. Se eles forem divisíveis por 4, melhor ainda. Se não forem, vai ficar um pouco mais difícil, mas de qualquer forma você pode tentar utilizar somas e produtos. Só que aí você vai precisar ser um pouco mais esperto, né? Porque eventualmente a soma pode dar um número fracionário, o produto pode dar um número fracionário. E aí já não dá mais para você ficar pensando e utilizando aquela ideia de... Na verdade, aquela ideia do teorema fundamental da aritmética, né? De utilizar, de saber
que qualquer número inteiro ele pode ser decomposto, a menos da ordem, como potências de números primos, né? Produtos de potências de números primos. Beleza? Mas nesse caso aqui nós vamos ser super felizes, né? Por quê? 4 é múltiplo de 4, 12 é múltiplo de 4 e menos 16 é múltiplo de 4. Ou seja, todo número, na verdade, todo coeficiente dessa minha equação aqui ó, é um número que é um múltiplo de 4 e, portanto, é divisível por 4. Então, dividindo a equação por 4, eu vou encontrar, na verdade, 4x ao quadrado mais 12x menos 16 igual a zero. Isso tudo aqui, ó, dividido por 4 igual a zero dividido por 4. Lembra? É claro que 0 dividido por 4 eu sei que vai dar zero. Mas aqui poderia não ser o número zero, beleza? Então você tem que olhar sempre para o princípio da igualdade. Se eu tenho de um lado da igualdade uma expressão e do outro lado também uma outra expressão ou um número, tudo que eu faço de um lado eu tenho que necessariamente fazer do outro, senão eu altero a minha igualdade, beleza? Então, se eu dividir toda a minha equação por 4, é porque eu estou dividindo tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, beleza, gente? Só que aqui fica bonito, né? Porque 4 dividido por 4 dá 1, 12 dividido por 4 dá 3 e menos 16 dividido por 4 dá menos 4. De forma que a minha nova equação se torna x ao quadrado mais 3x, beleza? Menos 4 igual a zero, beleza? Essa equação aqui ó, é equivalente a essa equação. Quando nós estivermos falando de funções do segundo grau, essas duas funções aqui ó, não são equivalentes, beleza? São funções totalmente diferentes. Porém, elas terão as mesmas raízes. Já já nós vamos mencionar isso aí em aulas futuras. Fica ligado. Agora, de novo, quero resolver essa equação utilizando o método da soma e do produto. Agora que o meu A é igual a 1, já estou dando aqui o okzinho aqui, ó, porque o A é igual a 1, eu estou procurando dois números reais. No meu caso aqui eu vou procurar números inteiros, né, que eu quero resolver de cabeça. Show de bola? Cujo produto deles é esse menos 4 aqui e a soma é o 3 com o sinal trocado, né? Então, se é mais 3, vai ficar menos 3. Então, ó, alfa mais beta tem que me dar menos 3. E alfa vezes beta, ou seja, o produto deles tem que dar o menos 4. Então, aqui, ó, alfa vezes beta tem que dar menos 4. De novo. Se a solução é inteira, se eu estou procurando números inteiros, e na maioria dos concursos eu vou estar olhando para números inteiros, eu preciso olhar só para a fatoração do número 4, beleza? Ou seja, quais os produtos de primos, né, que dão o número 4. Se por um acaso não der certo, é porque eu vou ter que utilizar uma outra técnica para resolver, e já já a gente vai trabalhar com essa técnica aí. Tranquilo? Então vamos tentar com números inteiros. Números cujo produto dá 4. O 2 e o 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Beleza? E o 1 vezes o 4. Não tem outros dois números inteiros cujo produto dê 4. Beleza? Então, o 1 e o 4. Isso aqui também dá 4. Agora eu preciso trabalhar com os sinais, né? Por quê? Porque a soma dá menos 3 e, de novo, o produto dá menos 4. Para o produto dar menos 4, ou é menos 2 e 2, beleza? Porque menos 2 vezes 2 dá menos 4. Ou menos 1 e 4, ou menos 4 e 1. Tem que ser um desses aí, beleza? Porque o produto dá menos 4, beleza? Para o produto dar menos 4, eu tenho que colocar um sinal negativo em alguns desses números aí. Ou só no 2, aqui não tem graça, né? Porque os dois são iguais. Então, ou eu coloco no 2, ou eu coloco no 2, tanto faz. Aqui não, aqui eu posso colocar o sinal negativo no menos 1 ou no menos 4, beleza? Que seria no 4, tranquilo? Show de bola. Eu preciso que a soma entre eles dê menos 3. Então, eu já sei que somando dois números, o 2 e o 2, a única forma de eu somar eles vai dar sempre 4. Beleza? Então, somar esses dois números aí, mesmo que eu coloque o sinal negativo em um deles, a soma vai no máximo dar 0. Beleza? Porque se eu colocar um sinal negativo em um e no outro sinal positivo, 2 menos 2 vai dar 0. Então a soma nunca vai poder dar menos 3. Então eu já sei que eu tenho que trabalhar com um sinal negativo no 1 e no 4. Beleza? Agora eu tenho que saber em qual deles eu vou colocar o sinal negativo. Como eu quero que a soma dê menos 3,
eu já sei que eu preciso colocar o sinal no menos 4, beleza? Porque se eu colocar o sinal no 4 e aí virar menos 4, o que eu vou ter? Menos 4 mais 1 vai dar menos 3. Beleza? Então, olhando só aqui para os produtos e pensando aonde eu vou colocar o sinal, eu já consigo resolver, beleza? Como eu resolvi? Bem, o meu alfa, ele tem que ser menos 4 e o meu beta tem que ser 1. Pegou, gênio? A maldade? Veja que se você somar menos 4 mais 1, você vai ter justamente o menos 3. E se você fizer o produto menos 4 vezes 1, é claro que vai dar menos 4. Mas como você pensou nesses dois números mesmo, você pensou nesses dois números, lembrando aqui ó, da fatoração do número 4. Eu vou colocar isso aqui porque eu não coloquei nos outros. Fatoração do número 4. Do número 4. Beleza? Por que eu estou fazendo isso? Porque quando os alunos estão no início e você ensina essa técnica para eles, eles ficam com dificuldades em olhar para quem vai ser a soma, quem vai ser o produto, como é que eu vou decompor. Então, essa ideia de você pensar sempre inicialmente no produto e já olhar direto para a fatoração facilita muito na hora de resolver essas equações, beleza? Então, com essa técnica da soma e do produto, nós resolvemos os nossos 3 primeiros problemas. Beleza? Vou deixar 10 exercícios, tá aqui do lado, para você treinar tanto soma e produto quanto a técnica de completar o quadrado, beleza? Então, se você entendeu tudo que nós fizemos aqui, eu vou sair da frente da primeira parte aqui. Se você entendeu tudo que a gente fez aqui nessa aula, você já é capaz de resolver todas essas 10 questões aí por soma e produto e também pelo método de completar quadrado. Na próxima aula, eu vou pegar e vou abrir essa ideia de soma e produto para o caso geral. Vou mostrar a equivalência que existe entre resolver uma equação do segundo grau desse tipo e aquele sisteminha que aparece com alfa e beta, beleza? Então a próxima aula vai ser uma aula bem mais aprofundada, beleza? Aonde eu vou demonstrar por que essa ideia dos babilônios funciona, beleza? Então não perde essa aula, já passa aí para o seu amigo que também está precisando estudar esse tema, porque eu tenho certeza que você vai ajudar ele. Se você gostou, vem comigo, porque aqui é o lugar de você se tornar um hacker de verdade. Então, vem!